Em um momento impressionante que deixou o mundo católico atordoado, o cardeal Luiz Tagle fez um anúncio que pode remodelar o futuro da Igreja como a conhecemos. Em uma coletiva de imprensa realizada há poucos instantes, ele fez uma declaração que chamou a atenção de milhões, abalando os alicerces do Vaticano. Tagle, conhecido por sua postura calma e profunda espiritualidade, sempre foi um pilar de humildade e serviço. Contudo, neste momento ousado, ele revelou planos que vão além do que qualquer um esperava. Com o pontificado do Papa Francisco se aproximando do fim, a discussão em torno do próximo Papa nunca foi tão urgente. A inesperada participação de Tagle nessa delicada conversa deixou muitos se perguntando se isso é um indício de sua própria sucessão. À medida que a Igreja olha para o futuro, a influência de cardeais mais jovens, como Tagle, é inegável. Sua liderança na Ásia e sua crescente influência na Igreja global o tornam uma figura-chave nas discussões sobre modernização, inclusão e justiça social. No entanto, este anúncio também levanta questões sobre a direção que o Vaticano tomará nos próximos anos. Tagle sempre defendeu uma igreja mais acessível e compassiva, mas como essa visão se alinhará com os tradicionalistas que ainda detêm poder dentro do Vaticano? Com o nome de Tagle agora em destaque, as especulações sobre a possibilidade de ele assumir o papado aumentam. Mas o que esse anúncio significa para o futuro da Igreja? A liderança do cardeal Tagle trará as mudanças necessárias que o Vaticano tanto precisa? Ou as forças da tradição irão impedi-lo? Enquanto o mundo aguarda respostas, as apostas nunca foram tão altas para o futuro da Igreja, e as palavras de Tagle provavelmente serão lembradas como um ponto de virada na história. A grande questão permanece: Tagle estará à altura do desafio ou será apenas mais um nome na longa lista de potenciais sucessores ao papado? A luta de poder oculta no Vaticano. Por trás das portas fechadas do Vaticano, uma luta de poder silenciosa, mas intensa, tem se desenrolado. O anúncio de hoje do cardeal Luiz Tagle não surgiu do nada. Faz parte de uma conversa muito maior sobre o futuro da Igreja Católica. Durante anos, o Vaticano tem navegado por um equilíbrio delicado entre manter os valores tradicionais e se modernizar para atender às necessidades de um mundo em mudança. Tagle, conhecido como o Papa da Ásia, há muito é visto como uma força progressista dentro da Igreja. Sua ênfase na justiça social, compaixão pelos marginalizados e gestão ambiental lhe rendeu admiração em todo o mundo. Mas o que muitos não sabem é que sua ascensão ao destaque tem encontrado resistência de certas facções dentro do Vaticano, que temem que suas reformas possam abalar o núcleo do catolicismo. O anúncio de hoje pode ter sido uma jogada calculada para marcar seu lugar no papado, mas também expôs a crescente divisão entre reformistas e tradicionalistas dentro da Igreja. A ascensão de Tagle é vista por alguns como um passo necessário para revitalizar a Igreja, enquanto outros estão profundamente preocupados com o impacto que sua liderança poderia ter sobre as doutrinas tradicionais que sustentam o Vaticano há séculos. A questão permanece: o cardeal Tagle pode unir a Igreja ou sua visão progressista irá dividi-la ainda mais? Só o tempo dirá, mas as correntes subterrâneas dessa luta de poder são inegáveis. À medida que a influência de Tagle continua a crescer, o Vaticano enfrentará decisões cada vez mais difíceis sobre qual caminho seguir. Eles seguirão a liderança do Papa Francisco e adotarão uma abordagem mais inclusiva e progressista? Ou se agarrarão às visões tradicionalistas que há muito sustentam o catolicismo? A tensão é palpável, e cada movimento de figuras como Tagle será analisado enquanto a Igreja navega por essas águas turbulentas. Ele emergirá como a figura unificadora de que a Igreja precisa? Ou sua ambição levará a ainda mais divisão e inquietação dentro do Vaticano? A crise de saúde do Papa Francisco. Com o Papa Francisco agora em seus 80 anos, as preocupações com sua saúde estão se tornando mais urgentes, e a questão da sucessão nunca foi tão premente. Durante meses, rumores têm circulado no Vaticano sobre o declínio da saúde do Papa, com relatos de visitas frequentes ao hospital e dificuldades para manter suas exigentes obrigações. Embora o Papa Francisco tenha sempre mantido uma forte presença pública, é claro que sua saúde está começando a mostrar sinais de desgaste. Isso levou muitos a especular se o cardeal Luiz Tagle, um dos cardeais mais confiáveis do Papa, será em breve chamado a assumir as rédeas da Igreja Católica. A ascensão de Tagle como potencial sucessor do Papa Francisco
não se baseia apenas em suas qualidades de liderança, mas também em sua profunda compreensão dos desafios enfrentados pela Igreja no século XXI. Seu foco em envolver as gerações mais jovens, combater a pobreza e a desigualdade e promover o cuidado com o meio ambiente reflete muitas das prioridades que o Papa Francisco defendeu durante seu pontificado. No entanto, com a saúde do Papa se tornando uma preocupação crescente, Tagle será capaz de intervir e liderar a Igreja neste momento crucial da história? Não há dúvida de que a liderança de Tagle traria uma perspectiva fresca ao Vaticano. Mas com o peso do papado e a imensa responsabilidade que isso implica, a transição pode ser mais complicada do que qualquer um espera. As nomeações do cardeal Tagle poderiam sinalizar o início de uma nova era para a Igreja Católica, uma era onde modernidade e tradição encontram um equilíbrio delicado. Ou as complexidades da política eclesiástica e a saúde do Papa impedirão que isso aconteça em breve? Tagle mudará o Vaticano para sempre? A ascensão do cardeal Luiz Tagle dentro da Igreja Católica é um tema de intenso debate. Por um lado, ele representa a esperança de milhões de católicos que sentem que a Igreja precisa de um líder capaz de abordar questões modernas com compaixão e visão. Por outro lado, sua abordagem progressista ao papel da Igreja na sociedade levantou preocupações entre aqueles que temem que tais mudanças possam minar as doutrinas fundamentais do catolicismo. Se Tagle for realmente escolhido como o próximo Papa, ele trará as reformas tão necessárias para a Igreja ou sua liderança desencadeará uma reação que ameaça a unidade do Vaticano? A grande questão na mente de todos é se Tagle está realmente preparado para implementar as mudanças que muitos acreditam ser necessárias para a sobrevivência da Igreja. Desde lidar com a crise de abusos do clero até enfrentar as crescentes divisões entre o Norte e o Sul globais, os desafios enfrentados pela Igreja Católica são imensos. O histórico e o estilo de liderança do cardeal Tagle sugerem que ele poderia ser o líder para enfrentar esses desafios de frente. Mas ele pode realmente unir a Igreja e garantir sua relevância contínua em um mundo em rápida mudança? À medida que o Vaticano enfrenta uma pressão crescente para se modernizar, a nomeação de Tagle marcaria uma mudança histórica na liderança. No entanto, isso também pode criar uma divisão entre reformistas e tradicionalistas, enquanto ambos os lados lutam pelo controle do futuro da Igreja. Tagle será capaz de navegar por essas tensões e liderar a Igreja durante seu período mais desafiador em séculos? Ou sua liderança será breve, ofuscada por lutas internas e resistência de facções conservadoras dentro do Vaticano? As apostas não poderiam ser mais altas. E o futuro da Igreja Católica depende de como essa história se desenrolará. Mas com essas reformas vem riscos. A liderança de Tagle alienará as facções conservadoras da Igreja, que veem tais mudanças como uma ameaça às tradições católicas? Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: se o cardeal Tagle assumir o papado, será o início de um novo capítulo para a Igreja Católica, que poderá transformá-la para melhor ou mergulhá-la em uma era de divisão interna. A visão do cardeal Tagle para uma igreja mais inclusiva. A visão do cardeal Luiz Tagle para uma igreja mais inclusiva é como um sopro de ar fresco. Seu foco em atender às necessidades dos marginalizados, promover a justiça social e criar um ambiente acolhedor para pessoas de todas as origens ressoa com muitos. Mas será isso o que o Vaticano realmente precisa para avançar? Uma igreja mais inclusiva pode ajudar a reconstruir a confiança e a relevância que a fé católica perdeu nos últimos anos? A mensagem do cardeal Tagle é clara. A igreja deve ser um lugar para todas as pessoas, não apenas para aquelas que se enquadram em um conjunto restrito de expectativas. Sua abordagem inclusiva defende uma maior representação das mulheres, um foco mais forte no diálogo interreligioso e um compromisso em enfrentar os desafios globais que impactam tantas pessoas. No entanto, como acontece com qualquer mudança significativa, haverá quem resista. Tagle será capaz de fechar o abismo entre reformistas e tradicionalistas? Ou sua visão criará uma divisão difícil de curar? O desfecho desse debate pode determinar o futuro da Igreja Católica. Se o cardeal Tagle ascender ao poder, sua visão inclusiva pode ser exatamente o que a Igreja precisa para se manter relevante no mundo moderno. No entanto, se ele não conseguir unir as diversas facções dentro do Vaticano, seu papado pode ser breve. O futuro da Igreja Católica está em jogo e a liderança de Tagle pode ser a chave para que ela prospere ou enfraqueça nos próximos anos.
Como a liderança do cardeal Tagle poderia reviver a influência global da Igreja? Com a ascensão do cardeal Louis Tagle, sua liderança tem o potencial de remodelar a influência global da Igreja Católica. Com o papado do Papa Francisco se aproximando de seu fim, muitos olham para Tagle como um líder que pode levar adiante os valores de inclusão, compaixão e justiça social. Essas prioridades são cruciais, pois a Igreja enfrenta desafios crescentes em todo o mundo, desde o aumento do secularismo no Ocidente até comunidades católicas em rápida expansão no Sul global. A habilidade de Tagle de se conectar com pessoas de diversas origens, especialmente na Ásia, onde o catolicismo está em ascensão, faz dele um candidato poderoso à liderança. Sua abordagem compassiva às questões de justiça social, particularmente aquelas que afetam os pobres e marginalizados, ressoa profundamente com muitos católicos em todo o mundo. Caso se torne Papa, seu foco em questões globais como mudanças climáticas, migração e desigualdade provavelmente captará a atenção de um público mais amplo, incluindo gerações mais jovens que se sentem desconectadas das práticas tradicionais da Igreja. No entanto, enquanto a Igreja Católica busca expandir sua influência no Sul global, surgem perguntas sobre como a liderança de Tagle se desenrolaria no palco mundial. Sua abordagem progressista fortaleceria os laços da Igreja com as comunidades católicas em crescimento na África, Ásia e América Latina, ou causaria atritos com tradicionalistas na Europa e América do Norte, que podem ver sua liderança como moderna demais para seus gostos? O futuro da influência da Igreja depende de seu próximo líder encontrar o equilíbrio delicado entre tradição e modernização, e a liderança de Tagle pode ser fundamental para enfrentar esse desafio. A visão do cardeal Tagle levará a um papado reformado? O possível papado do cardeal Louis Tagle tem gerado discussões significativas sobre o futuro da Igreja Católica. Conhecido por suas opiniões progressistas sobre justiça social, questões ambientais e inclusão, Tagle se tornou um símbolo de mudança dentro da Igreja. Mas à medida que o Vaticano se prepara para a inevitável transição de poder, a pergunta permanece. A visão de Tagle levará a um papado reformado que pode levar a Igreja ao futuro ou alienará aqueles que se apegam aos valores tradicionais? Os desafios à frente para Tagle são monumentais. Como o Papa Francisco provou, liderar a Igreja Católica no mundo moderno exige um equilíbrio delicado entre manter as tradições duradouras da Igreja e abraçar as mudanças que a sociedade exige. A abordagem de Tagle provavelmente envolverá pressionar por reformas mais significativas dentro da Igreja, especialmente em relação ao seu relacionamento com o mundo moderno. Sua liderança pode tornar a Igreja mais focada em questões sociais, como pobreza, mudanças climáticas e desigualdade. Questões que têm se tornado centrais para muitas preocupações globais que afetam os católicos hoje. Mas será isso suficiente para conquistar aqueles, dentro da Igreja, que temem que mudanças excessivas possam corroer seus valores fundamentais? O futuro do papado pode depender de Tagle liderar a Igreja por esse período de transformação, sem alienar os que acreditam que a Igreja deve permanecer mais tradicional. Se ele conseguir encontrar o equilíbrio certo entre progresso e preservação, seu papado poderá entrar para a história. A Igreja Global enfrenta seu momento mais crucial. A Igreja Católica está enfrentando um momento crítico em sua história. À medida que o mundo muda, o Vaticano também deve evoluir para manter sua relevância. O cardeal Louis Tagle, com suas ideias progressistas e apelo global, está no centro dessa transformação. Sua liderança pode trazer as tão necessárias reformas para a Igreja ou aprofundar as divisões entre as facções mais tradicionais e os reformistas que pressionam por mudanças. O que exatamente esse momento decisivo significa para sua Igreja Global e como a liderança de Tagle pode moldar seu futuro? A comunidade católica global está passando por mudanças rápidas, particularmente no Sul global. Países como Filipinas, de onde Tagle é originário, estão vendo um crescimento massivo das populações católicas, com uma demografia jovem em ascensão e um apelo cada vez mais vocal por justiça social. A Igreja Católica deve responder a essas mudanças para permanecer uma instituição relevante e confiável. Com fortes laços na Ásia e foco em liderança inclusiva, Tagle está em uma posição única para guiar a Igreja por esses tempos turbulentos. Mas o caminho à frente não está isento de desafios. Tagle terá que navegar pelas dinâmicas complexas do Vaticano, onde facções de cardeais conservadores
ainda tem influência significativa. À medida que a Igreja enfrenta uma demanda sem precedentes por modernização, a liderança de Tagle inspirará unidade ou exporá divisões mais profundas dentro do Vaticano. Sua capacidade de equilibrar as necessidades da comunidade católica global com as estruturas tradicionais da Igreja determinará o quão bem-sucedido seu papado poderá ser. Tradicionalistas podem considerar sua liderança radical demais, enquanto progressistas podem exigir ainda mais reformas. A habilidade do cardeal Tagle de navegar por essas tensões e manter a unidade da Igreja será crucial enquanto o Vaticano se prepara para esta transição histórica. Tagle versus tradicionalistas. A Igreja Católica está em uma encruzilhada com sua direção futura nas mãos de seus líderes e dos fiéis que o seguem. A ascensão do cardeal Luiz Tagle nas fileiras do Vaticano gerou uma divisão profunda entre duas facções poderosas. Os reformistas, que apoiam a visão de Tagle por uma igreja mais moderna e inclusiva, e os tradicionalistas, profundamente comprometidos em preservar os ensinamentos e costumes que definiram o catolicismo por séculos. Essa batalha não se trata apenas da sucessão de um papa, mas da própria alma da Igreja, de seu papel no mundo e de sua capacidade de se adaptar às necessidades em constante mudança da sociedade. No centro do debate está a questão de como a Igreja deve se engajar com o mundo moderno. Os reformistas, como o cardeal Tagle, argumentam que a Igreja deve ser um farol de compaixão e justiça social, abordando questões como pobreza, mudanças climáticas e migração, que ressoam profundamente com os desafios enfrentados pelas comunidades globais hoje. A liderança de Tagle poderia inaugurar uma nova era, onde a mensagem da Igreja não seja apenas sobre preservar tradições, mas sobre engajar-se com os problemas mais urgentes do mundo. Sua ascensão poderia tornar a Igreja mais conectada com as gerações mais jovens, que muitas vezes se sentem desconectadas de seus ensinamentos tradicionais, especialmente ao buscarem instituições que abordem problemas reais e o sofrimento humano. Os tradicionalistas, por outro lado, enxergam essas reformas com preocupação. Temem que a ênfase na justiça social e inclusão possa diluir os ensinamentos centrais da Igreja, causando confusão sobre sua missão verdadeira. Para eles, preservar os ensinamentos tradicionais da Igreja, especialmente em áreas como doutrina, liturgia e moralidade em questões como casamento, sexualidade e família, é essencial. Eles veem mudanças como uma ameaça à identidade da Igreja e ao seu mandato divino de guiar os fiéis através das verdades eternas do Evangelho. Muitos temem que um papa progressista como Tagle possa introduzir políticas ou ideologias que se afastem da sagrada tradição da Igreja. Uma Igreja em transição. Este confronto entre reforma e tradição vai além de uma disputa interna no Vaticano. Reflete tensões sociais mais amplas. O mundo está mudando em um ritmo sem precedentes, e instituições como a Igreja Católica estão enfrentando o desafio de permanecerem relevantes em uma sociedade em rápida evolução. A Igreja tem sido, por muito tempo, uma força de continuidade e estabilidade, oferecendo orientação moral que transcende tempo e lugar. À medida que o secularismo cresce e muitas crenças tradicionais enfrentam maior escrutínio, a Igreja precisa reinventar certos aspectos de sua missão, enquanto mantém sua identidade sagrada. A liderança de Tagle poderia tanto construir pontes quanto aprofundar divisões, dependendo de como ele equilibrar inovação e continuidade. Nos próximos anos, a capacidade da Igreja Católica de se adaptar às demandas do mundo moderno será testada, e o resultado dessa luta interna moldará seu futuro por gerações. Se Tagle ascender ao papado, ele precisará equilibrar sua visão progressista com um profundo respeito pela tradição, ainda central na identidade da Igreja. Por outro lado, os tradicionalistas terão que reconciliar seu compromisso com os ensinamentos da Igreja com a realidade de um mundo em mudança. A tensão entre essas duas forças definirá o próximo capítulo da história da Igreja. Alcançar um compromisso determinará se a Igreja prospera ou luta para manter sua relevância. Tagle e o século XXI. Uma nova era para a Igreja? À medida que a Igreja Católica se aproxima de uma nova era, a pergunta na mente de milhões de fiéis e observadores é se o cardeal Luiz Tagle será aquele que a conduzirá ao século XXI. A Igreja, com suas raízes profundas na tradição e séculos de história, enfrenta um mundo em rápida transformação, e o papel do próximo Papa será fundamental para determinar se ela pode manter sua relevância em uma sociedade cada vez mais secular.
Tagle, com seu apelo global, visão progressista e dedicação à justiça social, pode ser a resposta da Igreja aos desafios modernos. Ou pode enfrentar resistência significativa das facções tradicionais dentro do Vaticano, que temem pela perda da identidade da Igreja. A ascensão de Tagle representa uma nova fase para a Igreja, onde perspectivas globais, questões sociais e desafios ambientais estão mais centrais do que nunca. Sua liderança poderia garantir que a Igreja continue sendo uma força para o bem no mundo, abordando as preocupações do Sul global, onde o catolicismo cresce a uma taxa sem precedentes. A posição única de Tagle, vindo das Filipinas, uma das maiores nações católicas da Ásia, o coloca como uma ponte entre a base tradicional europeia da Igreja e as novas comunidades vibrantes da África, Ásia e América Latina. No entanto, a pressão sobre Tagle para conduzir a Igreja a um futuro mais inclusivo é imensa. Um teste de liderança. O cardeal Tagle será capaz de carregar o manto da visão progressista do Papa Francisco ou enfrentará resistência intensa daqueles que se apegam a visões mais tradicionais? Os desafios que ele enfrenta são monumentais, e sua capacidade de unificar a Igreja e avançar com reformas sem alienar grandes facções determinará o futuro da instituição. Sua liderança precisará trazer um novo senso de propósito para a Igreja, ao mesmo tempo em que honra seus ensinamentos centrais. Seu apelo às gerações mais jovens, seu foco em justiça social e sua dedicação às crises ambientais e globais ressoam profundamente com muitos católicos, que acreditam que a Igreja deve ter um papel mais ativo em moldar o futuro do mundo. O papado de Tagle pode sinalizar uma mudança para uma Igreja mais inclusiva e compassiva, que não se preocupa apenas com questões espirituais, mas também se envolve profundamente nos problemas globais do nosso tempo. No entanto, ainda não está claro se sua postura progressista será aceita por toda a comunidade católica global. Para a Igreja Católica, as apostas são altas. O futuro da Igreja dependerá de sua capacidade de evoluir sem perder os valores que a sustentaram por séculos. Se Tagle assumir o papado, ele será responsável por traçar um novo caminho para a Igreja, que abrace os desafios do século XXI, enquanto permanece fundamentada nos ensinamentos eternos do Evangelho. O desfecho desse momento crucial na história da Igreja moldará seu papel no mundo por gerações futuras, e a liderança de Tagle será central para determinar se a Igreja permanecerá um farol de fé, esperança e caridade. Em um mundo em constante mudança, à medida que o futuro de Tagle como possível Papa se aproxima, a Igreja está em um momento decisivo. Sua liderança inaugurará uma nova era de inclusão, compaixão e responsabilidade global, ou a tensão entre reforma e tradição dividirá a Igreja. O futuro da Igreja Católica está em uma encruzilhada, e só o tempo revelará se Tagle pode navegar pelas complexidades da liderança moderna.